Evangelho de São Lucas é fácil de você encontrar, porque você vai lá para Mateus, Marcos, para em Lucas, não vá avante, senão você vai cair em João. Mas é o terceiro dos evangelhos. Lucas, ele não fez parte do colégio apostólico. Lucas não foi chamado para ser um dos discípulos de Jesus. Lucas, ele é um médico, um historiador. É só você ler a carta que ele escreve, melhor, a obra que ele escreve, que tem por título o Evangelho de São Lucas e o Atos dos Apóstolos. Você vai entender que ele é um excelente historiador. Então ele vai falar com precisão acerca dos fatos ou dos atos que aconteceram na igreja primitiva dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. Inclusive, Orlando Boyer, que escreveu Espada Cortante volume 1, Espada Cortante volume 2, ele usa o termo Atos do Espírito Santo. Alguém pode achar estranho isso, mas na verdade não. Porque a partir do momento que houve a ascensão de Jesus, Jesus ele é assunto aos céus, ele diz o seguinte: convém que eu vá, mas antes eu rogarei ao Pai para que envie o Consolador. Você tem dois. Já parou para pensar nisso? Você tem dois Consolador. Para que envie outro Consolador, da mesma essência daquele que esteve presente entre nós, nascido de mulher. Da mesma essência. Então nós temos Cristo como Consolador e temos o Espírito Santo como Consolador. Então fique muito bem guardado isso. Capítulo de número 10. Eu vou ler apenas uma parte do versículo de número 30. Lucas ele teve que correr atrás de informações. Alguém pode dizer, então o Evangelho de Lucas não é inspirado? Tem o mesmo teor de inspiração. Da mesma forma que Mateus, Marcos e João, os 4 evangelhos, os 3 evangelhos, são inspirados por Deus, Lucas também é. Porque todas as informações contidas no Evangelho de Lucas são informações centradas em Cristo. Então, é um livro inspirado com o mesmo teor de inspiração como Mateus, como Marcos e como João, que são os 4 evangelhos do Novo Testamento. Versículo de número 30, apenas uma parte do versículo que diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Mas na verdade, antes de entendermos essa questão, Jesus ele está pregando o Evangelho. Jesus está proclamando as boas novas do reino. Jesus ele está ensinando as pessoas. E era comum, enquanto Jesus estava a ensinar, terem pessoas de todos os tipos. Ora, fariseus de um lado, ora, saduceus do outro, ora, herodianos, ora, essênios, ora, homens de todas as classes sociais da época. E se for você ler o versículo de número 25 desse capítulo, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai entender que Jesus ele está a ensinar pessoas. Ele está a proclamar as boas novas do reino, que também é uma responsabilidade da igreja. Ou quem sabe você pode estar pensando, ou orando, ou pedindo, ou fazendo campanhas e mais campanhas. Não estou aqui desmerecendo aqueles que o fazem, ou aqueles que a fazem. Mas não é responsabilidade de anjo fazer aquilo que é incumbência da igreja. A propagação do Evangelho, como Cristo era um propagador do Evangelho, é nossa responsabilidade, sim. Senão a gente vai começar a jogar as responsabilidades para os anjos, e os anjos vão querer dizer, não é minha não, é de vocês aí embaixo.
Os anjos já têm as responsabilidades deles. Então é nossa. Não terceirize o que é para você fazer. Jesus está propagando o Evangelho. Ele está pregando o Evangelho. Dizendo que o Evangelho já tinha chegado, que o reino de Deus já estava entre eles, que o reino de Deus já estava presente. Inclusive quando Jesus estava na sinagoga, ensinando, pregando as boas novas, foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ele abre o livro, na verdade na época era um rolo, imagina ter que desenrolar o rolo. Acharam o capítulo de número 51, que na época não era dividido por capítulos, como temos na nossa Bíblia. E ele diz o seguinte: acabou de se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então estava ali, pessoalmente, aquele que fora prometido na antiga aliança. Aquele que fora falado no proto-evangelho. Onde é que está o proto-evangelho? Onde é que está o primeiro evangelho narrado na Bíblia? Não está nos evangelhos, entre eles Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro evangelho pregado na Bíblia é o capítulo 3 e o versículo 15 do livro do Gênesis. Dizendo o seguinte, que nascerá um da semente da mulher. Ali é gênero masculino, não está fazendo menção a ninguém, a não ser o que nasceria da mulher. E de fato se cumpriu, porque lá em Belém nasceu um da semente da mulher. Com o único propósito, salvar homens para Deus. Jesus não veio a essa terra com nenhuma outra incumbência, a não ser pregar o Evangelho e ser o Salvador das pessoas. Jesus está ensinando. E era comum aparecer entre os ensinamentos de Jesus, no momento em que Jesus estava ensinando, homens, como disse, entre eles fariseus, entre eles saduceus. Eram aqueles religiosos da época. Pensa numa briga boa, uma briga agradável entre eles, quando surgiam fariseus de um lado e saduceus do outro. Jesus está ensinando, aparece entre eles um escriba, um doutor da lei, um intérprete da lei. Se nós colocássemos ele hoje, quem seria? É como se fosse um advogado. Quando você tem necessidade da compreensão de qualquer lei, seja ela no Código Penal brasileiro, no Código Civil, no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, na Constituição brasileira que deveríamos ter em casa, a Carta Magna da Nação. Quando eu não tenho compreensão do que está escrito, eu procuro um advogado, peço a ele o esclarecimento da lei. Aquele intérprete, aquele escriba, aquele doutor da lei, era responsável por dar esclarecimento da lei às pessoas, quando os mesmos não tinham compreensão da lei. E ele pergunta para Jesus, ele começa uma interrogação com Jesus. E Jesus, ele é um homem sabedor de todas as coisas. Jesus está na sua natureza humana, mas ele não deixa a sua natureza divina. Portanto, por antecipação, ele sabe de algumas coisas muito mais rápido do que eu consigo pensar ou imaginar. O doutor da lei que está lá, o intérprete da lei, ele quer entender algumas coisas, como é normal. Apesar dele ser um escriba, dele ser um doutor da lei, ele quer entender algumas coisas. E ele interroga Jesus dizendo: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Ou o que eu preciso fazer? Me diga, me esclarece, me dá aí uma clareza, eu preciso de uma explicação, tudo bem. Faça isso, faça aquilo. Jesus dá para ele uma lista, Jesus dá para ele a resposta tal. Olha, não esqueça de amar, que por certo é mandamento, não é opção, dentro de um contexto de uma igreja, dentro de uma comunidade cristã. Isso não é uma opção de um cristão, isso é um mandamento. Eu não posso optar a amar o A e deixar de amar o B. Isso funciona num clube, não numa igreja. Eu não posso dizer eu amo o Hamilton e não consigo amar o Diego. Não é verdade, Diego? Ou ao contrário, eu amo o Diego e não consigo amar o Hamilton.
Isso para a igreja não funciona. Então Jesus está esclarecendo para ele como é que funcionam as coisas. Ele responde: não, eu preciso amar a Deus, eu preciso amar o próximo, eu preciso amar acima de todas as coisas aquele que é criador de tudo. Jesus disse: respondeste bem. A resposta está correta. Faça isso. Pratique isso. Não viva no campo da teoria, querendo questionar ou perguntar a quem eu devo expressar o meu amor. No campo prático da igreja, dentro de uma igreja, isso não cabe. Porque é comum o crente querer entender quem que eu devo amar. Aí dá-se a entender que o crente começa com aquela questão do mamãe, sabe, do mamãe eu quero. Esse daqui recua esse seu dedo e começa a olhar que nós estamos todos no mesmo patamar, porque fomos alcançados pela mesma graça, encontrados pela mesma luz, abraçados pelo mesmo amor. Então eu tenho o direito, sim, como Cristo amou a igreja, de amarmos uns aos outros sem distinção. Amar é desafio. Aí você me diz, por que é desafio? É simplesmente desafio. Porque você vai dizer, não, eu não amo porque eu não gosto. Não, você não tem o direito de dizer eu não gosto e por isso não amo. Se nós fôssemos olhar pela ótica, Deus também não deveria ter amado, porque pelo fato de estarmos vivendo imersos no pecado, não deveria haver expressão de amor, porque nós estávamos o tempo todo imersos na ira, vivendo na ira e desagradando a Deus. Então não havia prática bondosa nas nossas vidas. Mas sabe o que aconteceu? Não sei quando. Não sei quando, porque a Bíblia não me diz quando isso aconteceu. Eu só sei que Deus resolveu nos amar. Está lá, resolveu, pronto, amei, e aí? O escriba responde muito bem, Jesus diz, tudo bem, pratica, torna a praticar. Ele não contente com a resposta de Jesus, ele pergunta para Jesus o seguinte, tudo bem, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Pronto, eu tenho que amar a Deus e o próximo. Ele não contente, sabe o que ele faz? Ele olha para Jesus e diz, tudo bem, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele acabou de responder, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Pronto, respondeste bem. Eu, meu próximo, como a mim mesmo. Tudo bem, mas quem é meu próximo? Ele era um doutor da lei, que estava perguntando para Jesus quem era o próximo dele. Aí Jesus, imediatamente, ele começa a trabalhar com uma parábola. E diz o seguinte, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Enquanto esse homem estava descendo, as rotas antigamente, nessas rotas que eles usavam de uma parte para outra, era comum acontecer tragédias, era comum serem atacados, era comum serem abordados, era comum sofrerem saques, sofrerem furtos, sofrerem roubos, isso era comum. O homem estava descendo de Jerusalém. Ele estava descendo de um local onde havia o templo, que no templo as pessoas adoram a Deus. Portanto, provavelmente ele estava descendo de um culto, de uma adoração, voltando ou indo para Jericó. O que aconteceu? Ele cai nas mãos dos salteadores, ele cai na mão dos roubadores, é espancado, agredido, humilhado e deixado ali. Como é que uma pessoa dessa sobrevive? O que não passa na cabeça de uma pessoa que foi alvejado, abordado, foi maltratado, foi humilhado, foi agredido ao ponto de o deixarem quase morto?
O que passa na cabeça de uma pessoa quando se encontra numa situação dessa? Então vamos tentar entender dentro da questão. Dá para recomeçar? Dá vontade de recomeçar? Dá vontade de continuar vivendo? Ou será que eu começo a questionar comigo mesmo, por que eu fui alvo desse contexto? Por que aconteceu o que aconteceu? Por que muitas coisas acontecem com a gente? Inclusive tem um rabino que escreveu um livro, não lembro o nome dele. Por que coisas más acontecem a pessoas boas? Você já parou para pensar nisso? Aí você diz, não, mas não deveria ser, não deveria acontecer isso comigo. Porque eu sou cristão, eu sou cristã. Eu sirvo a Deus, eu vou no culto, eu oferto, eu dizimo, de vez em quando eu falo as minhas línguas estranhas, de vez em quando eu dou os meus pulos, nada contra. Dá uns arrepios no meu corpo. E nem sempre arrepio pode ser presença de Deus. Já vamos lá. Vamos imitar, vamos fazer uma imitação aqui do Cláudio Duarte? Nem sempre, vamos, mas não. Deixa o Cláudio Duarte lá com a dele. Você já parou para pensar nisso? Vamos ser sinceros. Dá vontade de recomeçar quando eu estou olhando para o meu contexto e vejo que o contexto não é propício para isso? Você já parou para analisar a vida desse homem? Já parou para analisar como é que estava a mente desse homem? Você já parou para entender que provavelmente ele era um pai de família, que foi a Jerusalém, provavelmente prestar o seu culto, estava voltando para casa e foi alvo dos salteadores? Você consegue se colocar como o homem vitimado? O que passa na cabeça desse homem? Recomeçar por quê? Recomeçar por quê? Não dá vontade de recomeçar quando eu analiso o meu contexto e eu não encontro força suficiente nem para me colocar de pé. Porque numa situação dessa pode ser que nós sejamos vítimas de inúmeras indagações e as perguntas nos levam a tentar entender por que isso me sobreveio. Tem um livro escrito por Philip Yancey que diz o seguinte: onde está Deus quando chega a dor? Onde está Deus quando as situações adversas nos sobrevêm? Onde está Deus quando eu sou cercado pelas circunstâncias da vida? E numa questão dessa nós perguntamos, porque não há problema nenhum em perguntar. Não há problema nenhum em indagar. Nós somos até ensinados em dizer o seguinte: não questione o porquê, não use a expressão porquê. Eu quero entender isso. Eu quero tentar entender por que eu não posso perguntar o porquê da circunstância pela qual estou passando. Você conhece Gideão? Já leu a história dele? Estavam sendo atacados pelos midianitas. Gideão era um homem crente. Estava lá no lagar. Fazendo o que no lagar? Lagar não é um local propício para isso. Malhando trigo. Se escondendo dos midianitas. Provavelmente eles vão olhar e dizer, lá no lagar deve estar prensando uva, mas na verdade não, estou malhando trigo, preciso comer. Gideão chega ao ponto de dizer para Deus o seguinte: se o Senhor é conosco, por que tudo isso me sobreveio? Se o Senhor de fato é conosco, por que essas coisas acontecem? Vamos lá?
Depois você abre na sua casa a Bíblia, no Salmo de número 42 e no Salmo de número 43, vai estar uma indagação do salmista. Inclusive é o hino da harpa que nós cantamos, hino de número 193. Por que está abatida, ó minha alma? Ele está perguntando para quem? Onde é que está o problema de eu perguntar o porquê para Deus? Eu pergunto para quem tem a resposta. Eu preciso aprender a perguntar para quem sabe responder. Se alguém vem dizer para mim, não pergunte o porquê, mas para que não? Eu digo por quê. Porque a minha Bíblia me dá base o suficiente para me perguntar ao meu Deus, o porquê que isso me sobreveio. O homem está caído, machucado, está sangrando, está com as forças se esvaindo, ele está com inúmeras indagações, perguntando o porquê que aquilo lhe sobreveio. Recomeçar como? Dá vontade de recomeçar? Vamos ser sinceros, sim ou não? Não. Não dá vontade de recomeçar. Não dá vontade nem de se levantar do lugar. Eu estou machucado. Sou vitimado, sou uma vítima. Fui agredido. Eu não fiz nada para ninguém, eu simplesmente estava vindo de Jerusalém para cá e caí na mão dos salteadores. Olha o meu estado. Levantar por quê? Deixa a morte chegar, que é melhor. Mas eu preciso entender uma lição. Em meio às piores circunstâncias pelas quais nós estamos passando, existe um Deus de olho no meu problema. Na escola de Deus, na pedagogia de Deus, é comum Deus se calar. E nós muitas das vezes queremos entender o porquê do calar de Deus, o porquê do silêncio de Deus, por que Deus fica quieto, por que Deus não fala. Aí eu pergunto, e você vai me entender. Quem aqui passou pelo colégio? Faculdade? Universidade? Física? Física quântica? Matemática? Até que enquanto há números não há problema. Depois que colocaram letras na matemática, problemou, dificultou, do tal do A ao quadrado vezes 2 com a raiz, e isso bagunçou a mente. Eu prefiro humanas, não exatas. No dia da prova, vamos lá para você entender. Tem a prova, não tem? Você senta na sua carteira e tem professor que ele é tão esperto que ele aumenta o número de cadeiras para colocar um distante do outro. 3, 2 cadeiras, segundo, 2 cadeiras, terceiro, para você não colar. E quando ele não dá 4 tipos de prova, ele vai intercalando prova A, prova C, prova B, prova D, prova A, prova C, pronto. Você não sabe qual é a prova do próximo. Ele dá a prova, não dá? Onde é que o professor fica? Na sala de aula, não é? Ele fala com o aluno enquanto ele está aplicando a prova? Então aprenda uma lição. O momento de prova não é para o professor conversar com o aluno, é só para aplicar a prova. Mas isso não significa que ele não esteja atento ao que eu estou vivendo. O homem estava lá caído, maltrapilho, maltratado. Quem que passa por ele? A primeira pessoa, primeira personalidade eclesiástica, primeira personalidade, vamos dizer, adoradora, primeira personalidade frequentadora do templo. Quem é? Sacerdote. Não é o sumo, mas o sacerdote. Que provavelmente pode ser um sumo sacerdote amanhã, na morte do sumo sacerdote. O sacerdote passa por ele, não passa? O que é passar de largo? Um pouco distante. Significa o quê? Não é problema meu. Coitadinho, vitimado, olha como ele sangra, olha como ele está machucado. Mas não é problema meu, eu não quero ficar aqui porque pode ser que eu seja o próximo na lista. Ele passa de largo, sacerdote. Estava vindo de onde? De Jerusalém. Foi lá no templo,
prestar o seu culto, levar suas ofertas, levar as suas oferendas, levar aquilo. Não há problema nenhum nessa palavra. Oferta, as nossas oferendas. Alguém pode dizer, mas essa coisa é utilizada lá fora, no contexto. Não. Oferta. Entenda o sentido da palavra. Ele sai do templo, está indo a caminho, encontra um homem caído, ele passa de largo. Não pode acontecer isso com a gente? Quando a gente menos espera, quando a gente mais quer, espera de alguém que a gente menos, quando a gente espera algo de alguém e não vem, a gente fica indignado, não fica? Sim, você fica até meio jururu. Passa o sacerdote de largo. Próximo personagem, frequentador do templo. Que está no templo, é o auxiliar do sumo sacerdote. É aquele que ajuda a prestar o culto, é aquele que ajuda a limpar, aquele que ajuda a organizar, é aquele que é o auxiliar do sacerdote. Ele não passa de largo? Passa. O intérprete da lei, o que estava indagando Jesus no começo da parábola, ele fica pensando, calma aí, o sacerdote não ajuda, o levita não ajuda, o homem está caído, até agora não apareceu ninguém no momento que ajudasse o tal homem. Jesus para a parábola por aí? Não. Quando Jesus insere na parábola, um personagem que não faz parte do contexto judaico, o escriba fica pasmo. Agora inverte. O homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. O sacerdote descia de Jerusalém, o levita descia de Jerusalém, agora a parábola ela inverte a rota. Subia para Jerusalém. Quem é que aparece no cenário? Samaritano. Samaritano é vamos dizer, é um grupo de pessoas, ou faz parte do grupo de pessoas, que não são, vamos dizer, não são pessoas puras na ótica de um judeu. O judeu gostava de bater no peito, dizendo, olha, eu sou judeu, a minha mãe é uma judia da tribo tal, o meu pai é um judeu da tribo tal. Samaritano não, samaritano é uma mesclagem. A minha mãe é judia, quem sabe o meu pai é um filisteu. A minha mãe, quem sabe, pertence aos moabitas, e meu pai é da tribo de Zebulon. É uma raça misturada. Havia essa rincha entre judeus e samaritanos. Mas Jesus insere o samaritano na história, que está subindo para Jerusalém. Olha como muda a rota. O homem vem de Jerusalém e cai nas mãos dos salteadores. O samaritano ele está subindo para Jerusalém. E é justamente o samaritano que para atender a necessidade de quem não tem condições de recomeçar. Quando é inserido o samaritano na parábola, o escriba, o doutor da lei, aquele homem que indagou a Jesus, ele fica indignado, dizendo, não acredito que é um samaritano que vai ajudar. Na verdade, Jesus está fazendo menção do samaritano, apontando para quem? Para ele mesmo. Ele é o samaritano que te encontrou quando você não estava em condições de recomeçar. É Ele quem nos encontra em situações adversas, quando eu não consigo levantar para um recomeço na minha vida, porque a circunstância não é aprazível, não é, vamos dizer, não é boa. Nós fomos encontrados um dia pelo bom samaritano, quando nós estávamos caídos, sem condições nenhuma de viver uma novidade de vida, e foi pela sua infinita bondade, infinita graça, infinito amor, que nós fomos achados primeiramente, fomos abraçados, fomos levantados para uma nova vida em Cristo. E pode ser que nessa noite nós estejamos passando por uma situação tão adversa, que você diz, eu não consigo recomeçar.
Mas o bom samaritano, ele nos encontra justamente nas piores situações das nossas vidas, para nos ajudar a ter uma vida nova, recomeçando quando eu não tenho mais condições de recomeçar. E recomeço exige recomeçar. Parece que as nossas forças não são suficientes para me colocar de pé, para recomeçar uma nova história. Parece que nós não temos mais vontade nenhuma de levantar para recomeçar. Mas o bom samaritano, ele para justamente no momento em que eu não encontro mais forças para fazer o que ninguém pode fazer por mim. Porque o samaritano, ele era odiado pelos judeus. E é justamente o samaritano que pega o seu azeite, pega o seu vinho, para curar as feridas, colocar na cavalgadura, levar para uma hospedagem e ainda pagar pelo tratamento. Quem sabe você pode estar vivendo um momento como esse, foi abatido pelas circunstâncias da vida, sem força nenhuma para recomeçar. Só existe um que é capaz de nos ajudar para que nós nos levantemos para um recomeço. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. As forças se esvaíram. Não há força para recomeçar, porque enquanto alguém está sangrando, ele vai perdendo as forças. Enquanto nós estamos parados, caídos, machucados pelos problemas da vida, nós olhamos para nós mesmos e nós dizemos para nós mesmos: não dá. Mas o bom samaritano, ele para justamente onde eu preciso, para dizer que dá sim. Porque ele é suficientemente capaz de restaurar qualquer situação para um recomeço. Não há mudança de vida se não for por meio de Jesus Cristo, Senhor. Não há sentido na vida se não for por Jesus. Quem sabe nós procuramos sentidos em tantas coisas e começamos a perceber que nós estamos procurando sentido onde nós não vamos encontrar. Aí nós olhamos e analisamos as circunstâncias e dizemos: olha, já que eu estou nessa situação, não há mais sentido nenhum para continuar, porque as circunstâncias dizem isso. Mas eu deixo a circunstância na mão de quem pode transformá-la numa nova história. Eu dou as minhas circunstâncias para o meu Deus, dizendo o seguinte: na minha ótica eu não consigo. Entrego para quem pode transformar o não consigo em uma novidade de vida. Recomeçar é desafio. Mas eu não recomeço, eu não tenho o meu recomeço sozinho. Eu recomeço com quem de fato é capaz de me levantar para uma nova vida. Eu recomeço sim, com Cristo ao meu lado, me ajudando o tempo todo, me fortalecendo. Ele é o meu consolador, Ele é o meu ajudador, Ele é o meu Senhor. A ideia de consolador é o paracleto, aquele que está junto com. Quando você pensa em tentar parar ou pensa em parar, a leitura da sua mente já é feita pela onisciência dele, que é a capacidade de ver as coisas por antecipação. Sabe o que ele faz? Parar não.
vou sentar um pouquinho para descansar. Ele diz, não é hora de sentar. Não tenho forças para continuar, eu te ajudo. 365 vezes na Bíblia nós vamos encontrar a mesma expressão, e isso equivale para todos os dias do ano. Não temas, pois estou contigo. Recomeçar é recomeçar com quem pode nos ajudar. E eu quero orar por você nessa noite. As circunstâncias estão à sua volta e quem sabe já minaram as poucas forças que você tinha. Mas o bom samaritano, ele se faz presente nessa noite. Cristo se faz presente sim nessa reunião. Ele está aqui para nos ajudar a recomeçar, justamente quando eu não consigo mais e não tenho força. Eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém que está precisando e quer uma palavra de oração? Na sua atitude de fé, se você assim quiser, se desloque do teu lugar e venha à frente. Nós vamos orar. Você está analisando as circunstâncias que o nosso país está passando? Você pode dizer, estou e me preocupa. Estou e isso causa pavor na minha alma. Eu quero te chamar, como fez o salmista, a se refugiar debaixo da sombra do Onipotente. Eu quero te convidar a refugiar no socorro bem presente em meias angústias. Eu quero te convidar nessa noite a entrar no refúgio e fortaleza que é o teu Deus. Tem alguém nessa noite que precisa de uma palavra de oração? Nós vamos orar. Está tudo bem? Aqui nós não constrangemos ninguém, ao contrário, nós estamos aqui como canais de bênçãos para orar por você. Está sem força para recomeçar? Você pode dizer sim. Eu te apresento, Cristo é a tua força. Tem alguém? Vem à frente. Apenas Cristo é capaz de levantar o caído para que ele recomece no momento mais difícil da sua vida. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Se não tem, você que não veio, levante uma de suas mãos e nós estaremos orando nesse momento. Pai bendito, Pai de amor, Pai de bondade, nós oramos agora em nome de Jesus, porque sabemos que há poder no Teu nome, sabemos que há poder no Teu nome, diante das circunstâncias, das adversidades, dos momentos difíceis pelos quais o ser humano passa, nós sabemos que há poder no nome de Jesus, e que toda e qualquer ação do mal, toda e qualquer investida do mal, está nesse momento sendo repreendida, porque há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que toda e qualquer ação do mal seja banida, seja arrancada e que haja libertação pelo poder do nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja que está presente nesta noite. Abençoa os teus servos, as tuas servas. Nós oramos, ó Deus, porque nós sabemos que é do Senhor que vem a nossa provisão. É do Senhor que vem o nosso refúgio, é do Senhor que vem a nossa fortaleza, é do Senhor que vem o nosso socorro. Portanto, nos ajude. Nos ajude quando nós estivermos nas circunstâncias difíceis, quando nós estivermos nos momentos difíceis, quando não houver força para recomeçar, o Senhor é a nossa força. Abençoa a tua igreja, Deus. Abençoe a tua igreja.
Abençoe o teu povo, abençoe a todos os que estão presentes. Nós oramos no nome de Jesus, porque há poder nesse nome. Ajude a tua igreja, fortalece a tua igreja, para que possamos continuar a trabalhar e te servir a cada dia melhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Toma os vossos assentos e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.